Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente ao cálculo de limites, isto dentro do 12º ano. O exercício é o seguinte: calcula então o limite quando x tende para 2 do quociente entre x vezes e levantado a x menos 2 sobre x menos 2. O que devemos fazer em primeiro lugar é sempre aplicar os limites, né, para ver se temos ou não uma indeterminação. Aqui ficaríamos com 2e ao quadrado menos 2e ao quadrado. Substituir pelos limites quer dizer, vamos substituir o x pelo valor para o qual ele tende aqui no limite. Aqui em denominador ficávamos com 2 menos 2. Quer dizer, vamos ter aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Ok, temos então uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e temos aqui uma expressão onde temos uma função exponencial, ou temos aqui uma exponencial levantada a x. Então, à partida, devemos começar a olhar para os limites notáveis. Só que vocês começam a olhar para os limites notáveis e reparem, nenhum dos limites notáveis o x tende para 2. Então quer dizer, mas isso não é problema, porque se o x tende para 2, eu consigo pôr isto a tender para 0, fazendo então aqui uma mudança de variável. Onde se o x tende para 2, o x menos 2 há de tender para 0. Quer dizer, eu se disser que existe aqui um y que seja exatamente igual a x menos 2, o meu y há de tender então para 0. Ao fazerem uma mudança de variável, terão de registar aqui o seguinte. Terão que escrever a que é que será igual a expressão dessa nova variável. Está aqui o y exatamente igual a x menos 2. Têm de registar a tendência dessa nova variável. E se o x tende para 2, o y sendo x menos 2 há de tender então para 0. E têm ainda de registar exatamente o x, o que é que iremos substituir por x. Porque repara, dizem aqui que o y é igual a x menos 2. Melhor digo eu, não é? O y é igual a x menos 2. Onde eu tenho x menos 2, eu vou substituir então o x menos 2 por y. Mas parte das expressões têm apenas x. Quer dizer, este x não vai ficar lá exatamente igual, porque eu fiz uma mudança de variável. Então é necessário escrever aqui a que é que será igual o x atendendo à mudança de variável. Que é exatamente pegarem aqui na expressão a que é igual o y e resolverem esta expressão em ordem a x. Se resolverem isto em ordem a x, têm que o x será então igual a y mais 2. Quer dizer, tudo o que tem a x, o x menos 2 eu substituo por y, mas o x terei então que substituir por y mais 2. Okay? Quando vocês fazem uma mudança de variável, isto reformula tudo. Okay? Escrevem a que é igual essa nova variável, escrevem a tendência dessa nova variável e depois resolvem na expressão onde tem a nova variável em ordem a x para, no que tiverem x, substituírem então por essa nova expressão. Okay? Sempre que fazem uma mudança de variável, devem então tomar em atenção exatamente estas três definições que são feitas aqui. Bem, vamos então substituir agora exatamente as expressões pela nova variável e ficamos igual ao limite. Agora temos então o tal y a tender para 0. Em vez de x, tinha aqui este x, mas agora o x será então dado por y mais 2. Terei aqui y mais 2. Se tenho aqui a multiplicação por e levantado a x, então eu tenho que colocar aqui parênteses, né? Porque o x estava o x todo a multiplicar por e levantado a x, e agora se o x é y mais 2, eu tenho que manter então o y mais 2 a multiplicar aqui por toda a exponencial. E ficaria então aqui vezes e. Levantado em vez de x, terei então y mais 2, menos 2 é quadrado, e aqui em vez de x menos 2 terei então y. Agora que tenho aqui o y a tender para 0, eu vou começar a pensar mais a fundo nos limites notáveis que poderão estar aqui em questão. E repara, aquele que me vem já assim à cabeça, quando tende para 0 e tem aqui uma função exponencial, é exatamente este limite. O limite quando x tende para 0 de e levantado a x menos 1 sobre x, este limite é exatamente igual a 1. Quer dizer, os limites são uma aventura, mas a gente começa a olhar, talvez conseguirmos manipular esta expressão para obtermos algo deste género, podemos então aplicar o valor desse limite, que é exatamente 1. Então a minha estratégia será exatamente fazer aparecer aqui, manipular esta expressão de forma a obter
algo deste género. Como é que eu podia fazer isto? Repara, aqui em baixo já tens o x, no caso do limite notável, nós já temos aqui o y, está a tender para zero, tudo muito bem, então o que temos que alterar é aqui a parte de cima. E repara, está aqui o e levantado a y mais 2, quer dizer, eu facilmente tiro este mais 2, então, apelando às regras das potências, por exemplo, e elevado a y mais 2, não será nada mais do que e elevado a y vezes e ao quadrado. Pelas regras das potências, ao multiplicarmos duas potências com a mesma base, somamos os expoentes. Né? Isto então vai dar e elevado a y mais 2, mas o que eu quero é então desfazer-me aqui deste mais 2. Apela então aqui à propriedade das potências. E repara, temos que depois também fazer aqui aparecer o menos 1. Não é? Como é que vamos fazer aqui aparecer o menos 1? Nestes limites deste tipo, nós normalmente, aqui perto do e, se eu tivesse aqui à beira do e, por exemplo, isto, 2e ao quadrado vezes e levantado a x, e depois tivesse aqui menos 2e quadrado, quer dizer, eu facilmente colocava aqui o 2e ao quadrado, colocava aqui o 2e ao quadrado em evidência, abria parênteses e ficava exatamente e levantado a x menos 1, né? Porque isto aqui já estava aqui atrás em evidência, então realmente apanhava aqui algo que pretendia. Então, bem, aqui o e ao quadrado vai sair aqui do y mais 2. Para ter exatamente aqui o 2 para pôr em evidência, como tem aqui este fator a multiplicar, o y mais 2, quer dizer, se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, este 2 a multiplicar pelo e, irei apanhar então algo deste tipo. Então penso que será mesmo este limite notável que estará aqui em questão e a estratégia passará um pouco exatamente por isto que eu vos estou aqui a falar. Sendo assim, vou fazer isso então. Vou então aplicar a distributiva e depois vou então descer aqui o expoente, trabalhando então a propriedade das potências, das regras das potências. Me dizem que se eu tiver A elevado a m mais n, eu posso separar então isto como A elevado a n vezes A elevado a n. Sendo assim, este mais 2 passará então a multiplicar por o e levantado a y e mais 2 ficará como e ao quadrado. Então isto será igual ao limite, quando o y tende para zero. E para já não vou fazer a distributiva, que é para fazer isto assim nas calmas, para dar para perceber. Então terei isto, fazendo então aqui a desconstrução da soma dos expoentes. Terei e ao quadrado vezes e levantado a y. Ok, aplicando então a propriedade das potências. E depois fica aqui com menos 2e ao quadrado. Aqui em baixo continuo com... Peço desculpa, continuo então com y. Agora farei então, aplicarei então a propriedade distributiva. Vou então multiplicar o y. Atenção que isto aqui é um produto, né? O y multiplica por isto tudo e depois o 2 também. Sendo assim, ficarei com o seguinte. O limite, quando y tende para zero, aplicando então aqui a distributiva, fico com y vezes e ao quadrado vezes e levantado a y. É o y vezes todo este termo. E depois o 2 terei então aqui mais 2 vezes e ao quadrado vezes e levantado a y. Então mais 2 vezes e ao quadrado vezes e levantado a y. Espero que não tenha enganado os cálculos, mas penso que está tudo correto. Pois menos 2 é quadrado. Tudo a dividir por y. Agora fiquei aqui com algo que até me apetece tirar este termo daqui. Não é? Para ficar exatamente aqui com isto, que eu aqui exatamente em 2e ao quadrado é elevado a y menos 2e ao quadrado, eu já tenho aqui exatamente o fator comum nos dois termos. Repara que aqui o 2e ao quadrado repete-se neste termo e neste, então se eu colocar em evidência, há de ficar exatamente e elevado a y menos 1, que é o que temos aqui no limite notável. Mas antes de mais, vou então até separar esta fração em duas aqui pela soma. Isto é possível fazer. Eu se tiver, por exemplo, x mais 2 sobre a, eu posso separar esta fração em duas pela soma, dizendo que isto será igual a x sobre a mais 2 sobre a. Então esta fração vou separá-la exatamente aqui por esta soma. Sendo assim, ficarei com o seguinte. Isto será igual
ao limite, quando y tende para 0, fazendo então a separação aqui pela soma, fica com y é ao quadrado vezes é levantado a y a dividir então por y, e depois menos, mais, quer dizer mais, tem aqui este mais, é 2 é ao quadrado, é levantado a y, menos 2 é ao quadrado sobre y. Ok? Então aqui já fiz a separação. Agora, atendendo a uma das propriedades dos limites, que me diz que o limite da soma é a soma dos limites, ou seja, se eu tiver o limite de f mais g, sendo f e g duas expressões, isto é exatamente igual ao limite f mais o limite de g. Quer dizer, então eu tenho aqui o limite de uma soma, posso dizer que isto é igual à soma dos limites. Então isto será igual ao limite, quando y tende para 0, de y é ao quadrado, vezes é levantado a y, sobre y, mais o limite de 2 é ao quadrado, é elevado a y, menos 2 é quadrado, tudo a dividir por y. E agora vou tratar destes limites individualmente. Aqui neste primeiro limite podemos então cortar os dois y, visto que está a multiplicar, né? Este y está a multiplicar por todo o numerador, então posso cortá-lo aqui com o y em baixo. E fico com o seguinte, limite quando y tende para 0, e fico com e ao quadrado vezes e elevado a y. Mais, aqui neste caso, vão fazer então a tal estratégia de colocar o 2e ao quadrado em evidência, porque é um fator que se repete nos dois termos, e assim apanharei exatamente isto, que era o que eu precisava para poder aplicar então o valor do limite notável. Então isto fica mais o limite, colocando então o 2e ao quadrado em evidência, abro parênteses e fica neste fator, se lá está o 2e ao quadrado, falta então e elevado a y. Aqui tem exatamente a mesma coisa, então menos 1 a dividir por y. Tudo bem. Agora aqui, repara que 2 é ao quadrado, não tens variável, aqui isto é uma constante. Se é uma constante, poderá então passar a multiplicar para trás do limite, porque duas coisas. O limite, tens aqui um produto, o limite do produto, o limite de f vezes g, é exatamente igual ao limite f vezes o limite de g. Quer dizer, o limite da multiplicação é a multiplicação dos dois limites. E depois, como o limite de uma constante, é exatamente igual à própria constante, quer dizer, então eu posso pegar aqui neste 2e quadrado e passar assim à vontade aqui para trás do limite, visto isto ser uma constante. Okay? Se tivesse aqui x, não poderias passar então para trás do limite assim, mas visto ser uma constante, podes. Ok, continuando a resolver isto, fica então, penso que já está quase no fim, o limite está quase resolvido. Fica e quadrado vezes e elevado a y, vezes e elevado a y, mais, e então passando aqui a constante para trás do limite a multiplicar, fica 2e quadrado, mais 2e ao quadrado, vezes o limite, quando o y tende para 0, e ficamos exatamente aqui com o tal limite notável, que é e elevado a y menos 1 sobre y. E isto aqui é exatamente, este limite é um limite notável que vos aparece no formulário. Este limite é exatamente igual a 1. Quer dizer, então isto está feito. Então isto vai ser, vou aplicar já os limites. Né? Vou aplicar os limites consiste então em substituírem a variável pelo valor para o qual ela atende em limite. E ficam com e ao quadrado vezes e levantado a 0, mais 2e ao quadrado vezes o valor deste limite notável, que é exatamente igual a 1. E elevado a 0, qualquer potência elevada a 0 é exatamente igual a 1. Então e ao quadrado vezes 1 dá e ao quadrado. E 2e ao quadrado vezes 1 dá 2e ao quadrado. Então fazendo aqui a soma final, ficam com 3e ao quadrado. E isso seria então... Peço desculpa, isso seria então o valor deste limite. Umas dicas que vos posso dar aqui é o seguinte. Quando vocês têm indeterminação, e isto não é com polinómios, se fosse com polinómios seria à partida para aplicar a regra de Ruffini no sentido de fatorizar, mas isto vocês não têm aqui polinómios, têm
exponenciais, à partida será para usar os limites notáveis. Mas visto que os limites notáveis ou tendem para zero ou tendem para mais infinito, se este x vos tender para um valor diferente de zero e diferente de infinito, à partida é logo para fazer uma mudança de variável. Se x tende para 2, o x menos 2 há de tender para 0. Se o x tendesse para 5, o x menos 5 há de tender para 0. Se o x tendesse para menos 1, o x mais 1 havia de tender para 0. Okay? Então, quando vos aparece aqui o x a tender para um valor diferente de 0 e infinito, e estamos a falar de indeterminações, a partida é para fazer uma mudança de variável. Depois é mesmo manipularem as expressões para obterem os limites notáveis. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Grande abraço.